Então, boa tarde, quinto ano. Então, voltando do nosso final de semana, né? Espero que todos estejam com saúde, é o que importa. É um final de semana em casa, mas que, se Deus quiser, dias melhores virão, certo? Então, eu queria que vocês abrissem o livro de vocês de História, lá na página 33. Livro de História, página 33. Ok? Então, nosso tema hoje é sobre capitanias hereditárias. Vamos entender o que são as capitanias hereditárias? O rei de Portugal recebeu o relato de Martim Afonso de Souza de que as expedições não estavam resolvendo os problemas do Brasil. Então, nesse momento, né, o Portugal enfrentava uma grande crise financeira e não possuía recursos para continuar colonizando o Brasil. E com isso, o rei de Portugal, que era Dom João III, decidiu adotar em 1534 um novo sistema de colonização, que foi aí que criou as capitanias hereditárias, certo? O que é que aconteceu? O que é que ele fez? Ele dividiu o Brasil em 15 lotes de terra. Cada lote ficou conhecido como capitania hereditária, que recebeu esse nome porque passava de pai para filho, ou seja, era uma herança. As terras foram doadas a 12 pessoas de sua confiança. Alguns receberam 2 lotes, né? Já que eram 15 lotes de terra e 12 pessoas. Teve gente que recebeu 2 lotes de terra. Cada pessoa que recebeu esse lote ficou conhecido como donatário, certo? Eles não eram os donos das terras, mas eles tinham como função era de cuidar, de administrar, certo? Colonizar, proteger e resolver os problemas do seu lote. Ou seja, tudo o que acontecia, certo? Lá naquele lote, aquele donatário tinha por obrigação de resolver todos os problemas da lei. Então, quando o rei ele doava o lote de terra, né, a um donatário desse, ele fazia uma carta de doação. O que era essa carta de doação? Era um documento, certo? Que estabelecia lá nesse documento, tinha os direitos e os deveres dos donatários, certo? Até aí tudo bem? Então, vamos lá seguindo. Então, nessa carta, tinha os direitos e os deveres. Aí eu coloquei para vocês, certo? As capitanias hereditárias, para vocês terem ideia, aí na figura. Essa figura também tem lá no livro de vocês, na página 33. Podem observar aí. Então, vamos conhecer alguns dos direitos dos donatários, certo? Então, o donatário, como eu falei lá, né, naquela carta de doação, e também o foral, né, que eram os direitos e os deveres, eles tinham esses direitos. Quando o rei doava o lote de terra, eles assinavam lá os direitos e os deveres. Então, vamos conhecer alguns desses direitos. Cobrar os impostos, né? Exercer a justiça estabelecida pelo rei, receber parte dos tributos, que no caso eram os impostos, cobrar terras para quem quisesse cultivá-las, escravizar os indígenas, instalar engenhos de açúcar. Então, esses eram os direitos que os donatários tinham, né? Quando eles recebiam o lote de terra. Mas, diante dos direitos, eles também tinham deveres a cumprir. Então, vamos conhecer esses deveres. Era de explorar e defender a capitania, de colonizá-la, de pagar os impostos a Portugal, né? E de fazê-la progredir, ou seja, tinha que fazer, desenvolver, né? Tinha que fazer aquilo ali dar certo, né? Certo? Então, esses eram os deveres dos donatários.
Vários foram os motivos que levaram as capitanias ao fracasso, né? Mesmo com, como eu disse lá, com tantos deveres, com tantos direitos, mas as capitanias, elas não tiveram grande sucesso, infelizmente. E a maioria foi ao fracasso. Desses 15 lotes de terras que foram doados, que formaram as capitanias hereditárias, certo? Apenas 2 deles prosperaram. E os outros, todos levaram ao fracasso, certo? Então, não obtiveram muito sucesso com as capitanias, né? Então, vamos conhecer aí os motivos que levaram as capitanias ao fracasso. Então, o primeiro motivo era a quantidade de recursos necessária para gerir tão grandes pedaços de terra. Era enorme, certo? E a maioria dos donatários não a possuía, porque, assim, muitos sequer nem vieram para o Brasil. Então, ficava difícil, né? Outro é os ataques dos indígenas, que muitas vezes tornavam-se amigos dos franceses e holandeses, porque em troca de objetos, né, que tá aí o escambo, que acontecia o escambo, que era outra coisa que a gente já viu, né, que eles trocavam por objetos, né, troca de favores, troca por algum objeto. A distância entre as capitanias, né, que no caso é entre Portugal e Brasil. Então, essa comunicação, gente, ficava muito difícil. Imagina aí, antes que não tinha tantos meios de comunicação, como era difícil essa comunicação, né, entre Brasil e Portugal. E, por último, era a falta de pessoas mesmo, para trabalhar na lavoura, né? Então, já que era um trabalho bem pesado. Então, a última era a falta de pessoas para trabalhar. Aí, como eu havia dito, né? Infelizmente, dessas 15 capitanias que foram distribuídas, desses 15 lotes de terra, né? A essas 12 pessoas, o que é que aconteceu? Apenas 2 deles prosperaram, apenas 2 deles conseguiram dar certo, desenvolver, que foi a capitania de Pernambuco, certo? E a de São Vicente. Vamos conhecer um pouquinho delas, certo? A de São Vicente, ela tinha como donatário, né, aquela pessoa que tomava conta, que estava ali à frente dela, era Martim Afonso de Souza. Então, era o donatário, representante, podemos dizer assim, dessa capitania. E ela conseguiu prosperar, né, devido ao seu desenvolvimento da cana-de-açúcar e da criação de gado, né? Então, ela conseguiu desenvolver a cana-de-açúcar e o gado e conseguiu ir dando certo. Então, era de Martim Afonso de Souza. A outra capitania, como eu havia falado antes, foi a de Pernambuco, certo? Que ela conseguiu também desenvolver, foi devido à plantação da cana-de-açúcar também. Aí eles tiveram grande sorte, né, que teve ótimos resultados, porque também o solo que eles plantavam e o clima também ajudavam, eram favoráveis. Então, isso aí ajudou bastante na plantação da cana-de-açúcar. Então, eles obtiveram ótimos resultados nessa capitania de Pernambuco, certo? Então, o donatário dessa capitania era Duarte Coelho, certo? Então, Duarte Coelho era o donatário dessa capitania, aquele que estava à frente, certo? Então, ó, eu peguei aí uma figura das 2 capitanias que prosperaram, das 2 capitanias que deram certo, né? Para vocês terem ideia. Olha só, a de Pernambuco, tá ali em cima, estão vendo? E a de São Vicente, lá no finalzinho, dá para observar, né? Que eles estão destacados aí. Estão vendo? Então, assim, mesmo não tendo tanto sucesso com as capitanias, né? Esse sistema de capitanias a gente viu que não deu tão certo por conta dessas 15 lotes de terra que foram entregues e apenas 2 conseguiram desenvolver, né? Conseguiram dar certo.
Então, eles não obtiveram tanto sucesso assim. Mas, mesmo assim, essas capitanias, esse sistema de capitanias, ele só foi encerrado no ano de 1759, pelo Marquês de Pombal, certo? Então, ainda passou um bom tempo, né, com esse sistema de capitanias, mesmo sendo um processo pelo qual só deram certo, né, aquelas duas capitanias, a de Pernambuco e a de São Vicente, tá certo? Então, nosso conteúdo de hoje foi esse, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E qualquer dúvida, vamos lá, né, se encontrar mais tarde para a gente tirar essas dúvidas, tá certo? Tá bom? Enquanto isso, vão fazendo as atividades, tá certo? Façam as atividades da página 34 e 35 do livro de vocês de história e já já a gente se encontra, tá bom? Tchau, tchau. Até já.